Olá, pessoal. Nesta sessão ou audioaula, vamos explorar a importância do processo de tomada de decisões nas organizações. E vamos aprender como tomar decisões eficazes. Entre outros tópicos, vamos falar sobre o conceito de decisões, os ambientes e os tipos de decisões organizacionais, as etapas do processo de tomada de decisões, as abordagens clássica e a abordagem política para a tomada de decisões, os diferentes estilos pessoais de tomada de decisões, as decisões individuais e em grupos, quem decide melhor, o indivíduo ou um grupo, ou em que circunstâncias cada um decide melhor. E vamos depois, finalmente, conversar sobre algumas técnicas que podem melhorar as decisões em grupos. Por que é importante estudar o tema decisões na disciplina Fundamentos de Administração ou para as carreiras de economista, contador e administrador? A tomada de decisões é uma das atividades centrais do trabalho dos administradores. Há mesmo aqueles que acreditam que a tomada de decisões é a essência do trabalho dos administradores. A aplicação de procedimentos técnicos à tomada de decisões aperfeiçoa a capacidade para diagnosticar e solucionar problemas. E tomar decisões é essencialmente lidar com a solução de problemas. E solucionar problemas é essencialmente o que fazem os administradores. Decisões acertadas e trabalho árduo aumentam consideravelmente aquilo que alguns chamam de sorte. Sorte é uma questão de esforço e de competência para lidar com boas decisões. Lyndon Johnson, o 36º presidente dos Estados Unidos, dizia que doing what is right isn't so hard, knowing what is right is. Fazer o que é certo não é tão difícil. Saber o que é certo é difícil. Então, decisão implica que a gente reconheça uma necessidade para tomar uma decisão e implica que a gente consiga usar ferramentas que nos permitam chegar mais próximo daquilo que é a decisão correta a ser tomada. Como eu disse a vocês, tomar decisões significa solucionar problemas. E solucionar problemas é essencialmente o que nós administradores fazemos. Solucionar problemas no sentido científico da palavra. Nesse sentido científico, o problema não é necessariamente algo ruim ou fora dos padrões. O problema é o gap. O problema é a diferença entre os resultados que você consegue obter agora, hoje, e os resultados que você pretende alcançar no futuro próximo. Desse modo, a tomada de decisões está diretamente ligada ao processo de inovação. Consideremos, por exemplo, o surgimento do Poupa Tempo, organização prestadora de serviços públicos no estado de São Paulo. O Poupa Tempo foi criado em meados dos anos 1990 e é provavelmente a inovação mais impactante em serviços públicos dos últimos 50 anos. A identificação de restrições e a decisão de eliminar algumas delas estão na base do seu processo de criação. Os mais jovens provavelmente não sabem ou não se lembram, mas antes da existência do Poupa Tempo, não era possível obter, por exemplo, uma carteira de identidade em um período inferior a 2 ou 3 meses. Nas regiões mais distantes da capital do estado, o documento poderia demorar até 6 meses ou mais para ficar pronto. Além disso, os serviços públicos eram obtidos em diferentes locais, espalhados por toda a cidade de São Paulo, aumentando consideravelmente a ineficiência e os custos para as pessoas. O Poupa Tempo reuniu mais de uma centena de serviços públicos em um único local.
O processo de tomada de decisões começa, portanto, com o reconhecimento da necessidade de se resolver um problema. No poupa-tempo, esse reconhecimento era baseado na informação sobre a insatisfação da sociedade com a qualidade dos serviços públicos. As restrições que identificamos à época eram: não era possível obter serviços públicos aos sábados. A maioria dos órgãos públicos encerrava o atendimento às 16 horas. Não se podia utilizar a internet para obter serviços públicos. Ao tomar a decisão de eliminar uma ou mais restrições, tornava-se possível uma inovação de alto impacto para a sociedade paulistana, para a sociedade paulista em geral e brasileira em geral. Serviços públicos mais eficientes, a custos menores e mais acessíveis. Veja que nós retomamos aqui na criação de uma organização pública os fundamentos do conceito de inovação disruptiva. Serviços públicos mais acessíveis, mais fáceis de usar e a um custo menor para o cidadão. Serviços públicos não são pagos na sua maioria, mas o deslocamento e a espera criam custos indiretos. Portanto, também no setor público aplica-se o conceito de inovação disruptiva na tomada de decisões. Para alguns autores, eu já disse a vocês, decidir é a essência do trabalho dos administradores. Então, bem-vindos, bem-vindas à jornada pelo mundo das decisões organizacionais.